Oi, gente! Hoje eu resolvi fazer um bolo. Fiquem aí, não percam o vídeo e assistam até o final. Aqui, gente, eu coloco 2 xícaras de açúcar. Eu não vou medir porque eu já coloco, já tenho uma noção. Ou 1,5 xícaras. Se você não gosta muito do seu bolo doce, você coloca 1 xícara, 1,5 xícaras. Aí aqui agora eu vou colocar 2 colheres de margarina. E agora é só bater. Misturo essa margarina com esse açúcar. Aqui agora. Daquela leve batida. Depois daquela leve batida, acrescento os 3 ovos. Aí agora eu bato de novo até virar um creme. Gosto sempre de dar aquela bela mexida para a batedeira. Dou aquela mexida para os ovos não ficarem num canto só. Por mais que a batedeira já faça isso, mas eu gosto de dar aquela bela mexida. Aí agora eu vou bater aí em 5 minutinhos, daqui a pouco eu volto. Enquanto essa massa bate, eu vou ligar o forno. Pré-aquecer o meu forno em 180 graus a 220 graus. E quando estiver pronto eu mostro pra vocês. Passando aquela bela margarina para untar a forma. Depois que eu passar a margarina ou a manteiga, eu uso mais margarina na verdade, né? Você coloca um pouco de farinha de trigo aqui para untar a forma e colocar a massa depois que estiver pronta. Agora coloco um pouco de farinha de trigo. Essa minha forma é pequena, gente. Estou fazendo um bolo pequeno hoje, não é grande. Dou aquela bela mexida assim. O trigo pega na margarina. E depois eu jogo o restinho do que sobrar. Para não ficar resíduo na forma. Agora a massa está pronta. Gente, depois que a minha margarina, o açúcar e o ovos que eu bato, ele fica assim, ó, aquela cremosidade. Aí agora eu vou colocar a farinha de trigo. Eu resolvi fazer o bolo de limão. Vou colocar o limão e colocar o leite, dar aquela bela mexida. Coloco uma pitadinha de sal no final e um pouco de fermento e levo ao fogo. Olha o fermento que eu já estava esquecendo. Vamos lá. Na minha medida dessa forma aqui, eu coloco
coloco aproximadamente 2 xícaras de trigo. Mas como eu não fico medindo, eu coloco olhando a minha medida do meu olhar e quando eu vejo que tá bom, eu paro. Aí vou colocando o leite, dando aquela leve mexida, suavemente, não mexo muito, mexo muito pouco, mexendo suavemente mesmo. Mais farinha de trigo. Mexe suave, sem bater muito a massa. Coloco mais um pouco de leite. Enquanto isso, dei aquela leve mexida, vou acrescentar a raspa do meu limão. Só a casquinha verde, gente. Eu não coloco o sumo do limão. Eu coloco na cobertura, quando eu vou fazer a cobertura. E sempre descascar a pelezinha verde, nunca essa branca, tá vendo? Porque ela vai dar um amargor no seu bolo se você colocar a pelinha branca. Aí você coloca aí a quantidade que você achar que é o ideal pro seu bolo. Se você quer muito... Ai, meu Jesus. Gente, ignora, tá? Se você quiser muito, você coloca mais. Se você quer pouco, você coloca pouco. Aí você dá aquela mexida, né? Coloca mais um pouquinho de leite, não muito. Dá aquela leve mexida só para diluir. Coloca o restinho do trigo. Um pouquinho de nada de leite. A cremosidade da massa maravilhosa. Depois que eu faço todo esse preparo, venho e adiciono, cadê meu Deus? Uma pitadinha de sal. Gosto para quebrar o açúcar. Só uma pitadinha mesmo. Dou aquela leve mexida. Por último, o fermento. Meu forno já está pré-aquecido. Agora uma tampinha dessa de fermento. É o ideal. Pronto. Agora é só mexer. Devagar. Assim. Só para incorporar o fermento na massa. Depois disso, tá pronto, só levar ao forno.
Pronto, gente, minha massa já tá aqui na forma. Dou umas batidinhas que eu gosto. Pronto. Agora é só levar ao forno. Forno pré-aquecido. Esqueci de levantar a minha grade. Não tá quente, gente, tá quente. Mas aí eu peguei com pão. Pronto. Aqui de 40 a 50 minutos, 45 minutos, já está pronto. Uma caixinha de leite condensado. Vou colocar também, gente, uma caixinha de creme de leite. Porque muita gente faz o mousse do limão. Só que aí eu gosto de cozinhar o leite condensado com creme de leite. Vou levar ao fogo. Vou mexer até engrossar. E não esquecendo o menos principal, que é o mais principal, um pouco de margarina para não colar o recheio no fundo da panela, né? Um pouquinho de margarina, não precisa ser muito, só para não colar no fundo da panela os ingredientes. Gente, chegou no ponto ideal. Tá vendo? Para a cobertura. Se for pro recheio, ele ainda dá uma incorporada. Só que como eu quero para cobertura, mas mesmo assim ainda vou colocar no meio, sabe? Para fazer o recheio do meio. Que é um bolo pequeno, aí dá para o recheio e a cobertura. Agora eu vou cortar o bolo. Cortar ele em 2 fatias. 3, na verdade, né? Vai ter o do meio, então 3 fatias. Como ele tá fofinho. Era pra mim cortar em 2, gente. No meio. Mas acabei resolvendo cortar em 3 fatias. Tá ainda um pouco quente. Ui, um pouco não, tá quentíssimo. Saboroso. Gente, eu gosto de molhar com leite. Ele já tá fofinho, não tá ressecado. Mas eu gosto de deixar o bolo um pouco mais úmido. O meu esposo também ama. Tem gente que coloca leite com leite condensado, faz uma calda e joga aqui. Ou água com açúcar, mas eu prefiro botar leite. Vai ser pouco recheio, só pra não dizer que não recheou. Bem pouquinho recheio. É um bolo simples, que é só pra gente comer aqui em casa, então não é um bolo nosso. Mas no dia que eu for fazer um bolo... Ui, quebrei o bolo. Nunca façam isso com um bolo quente. Sempre deixe o bolo esfriar para você fazer seu recheio, tudo mais. Mas eu vou fazer ele quente porque eu vou botar ele na geladeira. Mas sempre façam ele frio. Cortar ele frio. Como é aqui pra casa, não tem problema dele quebrar.
Agora eu vou colocar mais recheio. Pouco também, que eu vou colocar mais em cima. Mas nesse eu vou colocar mais um pouquinho de recheio. É porque eu já quero fazer assim, gente. Porque eu quero já cortar pra vocês verem como ficou. Tá fofinho e bem no ponto ideal. Aqui. Vamos ajeitando aqui. E voltou tudo pro lugar. Agora eu vou colocar o recheio por cima. Jogar aquela bela raspa de limão. E tá pronto. Aí, só jogar aquela bela raspadinha de limão e pronto. Quem gosta, vai aproveitar e fazer na sua casa. É um bolo saboroso. Qualquer um vai gostar. Não é forte, suave e gostoso. Passar o recheio ao redor. Naquela bela segurada no bolo. Esse bolo é ideal para quando sua sogra chegar em casa, você oferecer uma fatia, um amigo, sua mãe, seus irmãos. O lanche da tarde de uma criança, nem tanto, né, gente? Que ninguém dá uma fatia imensa uma criança. Mas, um lanche da tarde super saboroso, macio, fofinho. Ideal para um lanche da tarde. Não é aquele bolo, nossa, que bolo perfeito. Não, gente, que eu ainda não sou profissional nessa área. Mas, quem sabe um dia, se Deus quiser, né? Agora eu vou jogar a raspa de limão. Se você não gosta de muito, você coloca pouca raspa de limão. Se você gosta de muito, você coloca muita raspa de limão. Que é mais só para dar um cheiro e deixar o bolo com um aspecto mais bonito, gente. Gente, eu já ia esquecendo de cortar o bolo para vocês.
gente, tá se desmanchando. Ó. Como tá fofinho. Vocês estão vendo? Vocês não vão se arrepender de fazer na casa de vocês. Então não deixem de fazer. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.